Imagine a cena. 1500, Porto Seguro. Os portugueses descendo das caravelas. Eles estão cansados, aliviados. Viram o Monte Pascoal. Estão prontos para reivindicar, para nomear, para tomar posse em nome do rei. Mas, desta vez, algo está errado. Não há surpresa no olhar dos nativos na praia. Não há medo. Há disciplina. Pedro Álvares Cabral ajusta sua couraça polida, confuso. Os homens na praia não estão nus como ele esperava. Eles usam placas de metal batido no peito, misturadas com penas. E eles carregam paus. Paus longos, de madeira escura e metal. Cabral ouve um grito, um comando, em uma língua que ele nunca ouviu. E então, um som que ele conhece muito bem, mas que jamais esperava ouvir aqui. Pólvora. Este é o dia em que o mapa da América não é desenhado por reis europeus, mas pelo troar dos primeiros mosquetes tupinambás. O que teria acontecido se o Brasil nunca tivesse sido colônia? Avancemos 525 anos. Estamos no ano de 2025. O local é a Baía de Guanabara, mas o nome no mapa mundi é Guanabara Cai, a Grande Baía. O Cristo Redentor nunca existiu. No seu lugar, no topo da montanha do Corcovado, está o Monumento ao Despertar, uma colossal estátua de bronze do Morubixaba Airá, com seu tembetá de pedra e um antigo mosquete de pederneira apontado para o céu, um símbolo de vigilância. Lá embaixo, a cidade pulsa, não há favelas. A arquitetura é uma fusão de aço, vidro e madeira de lei certificada, seguindo padrões que lembram as ocas, casas comunais. A Confederação Pindorama, o nome deste país, é a sexta maior economia do mundo e líder incontestável em biotecnologia e energia limpa. Na rua, ouve-se o tupi moderno, a língua oficial, e o português, falado como uma língua comercial franca. Uma superpotência que nasceu do respeito pela terra e do poder do trovão. Mas esta realidade de 2025, este mundo orgulhoso, quase não existiu. Para entender por que o mapa mundi é diferente, temos que voltar 560 anos. Temos que voltar ao dia em que o futuro foi quebrado. O dia em que o fantasma de fogo caminhou pela praia. Ano 1046. 40 anos antes de Cabral. Esta mesma praia da Guanabara. Aira, o Morubixaba dos Tupinambá, observa o mar. Ele tem 50 anos, um homem tupi forte, pele acobreada, cabelos longos e pretos com fios brancos. Ele usa seu tembetá, adorno labial de pedra polida e pinturas corporais rituais. Ele é um homem da Idade da Pedra, pragmático e cético. A chuva para, mas um trovão estranho soa na praia. Não é o som de Tupã. É um som de metal rasgando o ar. Na areia molhada, seus guerreiros mais bravos cercam a coisa. Não é uma canoa, não é uma baleia. É metal queimado, fumegante, com formas estranhas. E de dentro dele tropeça um homem, Dr. Ares Torney. Ares está pálido, um homem caucasiano de 40 e poucos anos. Olhos azuis fundos, fedendo a ozônio e medo. Ele veste seu traje de sobrevivência, uma peça única e escura, feita de polímeros avançados, parece couro de aranha, mas está rasgado no ombro e sujo de fuligem. Ele está quebrado. Seu mundo, o ano 2350, está morto. Ele veio aqui não para salvar os tupi, mas para consertar sua própria linha do tempo. Aira se aproxima, cauteloso. Ele viu curandeiros mentirosos e demônios da floresta antes. Ele espera que Ares traga palavras, mas Ares sabe que não tem tempo. O viajante do tempo saca de sua bolsa de sobrevivência algo que os tupi nunca viram, um cubo de ferro denso, escuro. Ares está desesperado. Ele precisa de um líder forte. Ele olha para Aira e vê um rei da Idade da Pedra. Aira olha para Ares e vê um demônio ou um tolo. Então Ares faz sua mágica. Ele pega uma pedra comum da praia, uma pedra avermelhada, minério de ferro,
coloca sobre um tronco e com um dispositivo portátil, uma mini tocha de plasma, derrete a pedra em escória, revelando ferro bruto. O mundo de Aira e sua teologia desmoronam naquele instante. Ares não oferece só metal, ele oferece o trovão de Tupã. Ele mostra a Aira os esquemas, em um tablet à prova d'água, para fazer pólvora, salitre, enxofre, carvão. Ele mostra a Aira como seus inimigos mortais, os tamoios, poderiam ser varridos. Aira, o líder pragmático, enfrenta sua primeira grande escolha. Ele aceita essa magia negra, essa ofensa aos espíritos da floresta para garantir o futuro do seu povo, ou ele mantém sua alma e vê seus netos escravizados por homens que ele nem sabe que estão vindo do mar. Ano 1461. Um ano se passou desde a chegada do Fantasma de Fogo. Aira tomou sua decisão. O cubo de ferro foi aceito e o preço dessa escolha começa a ser cobrado. Na clareira principal da aldeia, sob o olhar desconfiado de todos, a primeira Okatata, Casa de Fogo, foi construída, uma forja primitiva. Ares trabalha dia e noite. Ele não é um engenheiro, é um historiador, mas seu tablet danificado contém os esquemas. Ele ensina aos Tupi a identificar o minério, a fazer carvão de alta qualidade e a moldar o metal. Os Tupi, mestres da pedra polida, agora aprendem a domar o metal líquido. É um trabalho brutal, quente e cheio de fracassos. Mas a fumaça da forja não atrai apenas curiosos, ela atrai a ira. Jaguará, o pajé, vê tudo. Ele vê a terra sendo cavada, o fogo profano que não serve para cozinhar e o cheiro de enxofre, da pólvora que espanta os animais da caça. Em uma noite de lua cheia, o pajé confronta o cacique. Jaguará invade a oca de Aira. Ele acusa Ares, o fantasma de fogo, de ser um anhagaço, grande demônio, enviado por Jurupari. Jaguará grita para Aira: "Você trocou a bênção de Tupã pelo feitiço de um fantasma! Nossos ancestrais caçavam com coragem. Agora você quer que nossos filhos matem com barulho, como covardes? Você está envenenando a alma da tribo!" Aira está dividido. Seu povo começa a murmurar. A magia de Ares é lenta, mas Ares sabe que precisa de uma vitória rápida. No dia seguinte, ele apresenta o primeiro Tupã-Tine, o primeiro mosquete de pederneira funcional, feito com ferro batido e madeira de lei. Ele o entrega a Ibirá, o guerreiro mais forte da tribo. Ares instrui Ibirá. A pólvora, a bucha, o tiro, ele aponta para uma árvore grossa a 50 passos. Ibirá levanta o mosquete, hesitante. Seus músculos tremem. Ele fecha os olhos e puxa o gatilho. O som é ensurdecedor, um trovão na terra. Os pássaros fogem. O silêncio que se segue é mais pesado que o som. Ibirá está de olhos arregalados, o ombro doendo, cheirando enxofre. Jaguará, o pajé, que observava de longe, não corre. Ele apenas olha para Ares com ódio. Aira caminha até a árvore e toca o buraco que a bala de chumbo fez. Um buraco que nenhuma flecha, nenhuma lança poderia ter feito. Ele olha para Jaguará, seu velho amigo, e depois para Ares. A dúvida sumiu de seu rosto. A alma da tribo podia estar em jogo, mas a sobrevivência dela acabava de ser garantida. Ele se vira para Ares e diz uma única palavra: mais. Ano 1465. 4 anos se passaram desde o primeiro tiro. Okatata, Casa de Fogo, não é mais uma cabana, é o centro nervoso da aldeia. Aira, agora com 55 anos, vê sua tribo dividida. De um lado, os velhos caçadores com suas lanças. Do outro, os homens trovão. Ares Thorn treinou uma elite, 20 guerreiros tupinambá que não temem o fogo do fantasma.
Eles aprenderam a disciplina de recarregar, a marchar em linha e a obedecer ao som, não ao instinto. Eles são os primeiros mosqueteiros das Américas. Mas na noite anterior à prova de fogo, Aerys não dorme. Ele está na praia, olhando o reflexo da lua no mar. Ele não veio ao passado para ser um senhor da guerra. Ele veio para salvar o mundo, mas agora, tudo o que ele fez foi criar armas melhores para matar. A prova de fogo chega ao amanhecer. Coara, um orubixaba dos tamoios, decide que é hora de acabar com os tupinambá e seus feitiços barulhentos. Ele reúne centenas de seus melhores guerreiros para um ataque tradicional, esperando encontrar arcos e tacapes. Aira posiciona seus 20 homens trovão na entrada da aldeia. Aerys está com eles, não com uma arma, mas com seu tablet. Seu rosto está pálido, não de medo, mas de luto. Ele vê os tamoios avançando, centenas deles, um mar de guerreiros gritando, prontos para a carnice fina. Coara, o tamoio, zomba de Aira. Você vai nos matar com fumaça, Aira? Onde estão seus guerreiros? Escondidos atrás do demônio pálido? Aira levanta a mão. Ele não grita, ele apenas diz a palavra que Aerys o ensinou. Tupantini, trovão. Não é um tiro, é uma salva. Os 20 mosquetes disparam como um só. O som é de uma montanha desabando. A primeira fileira tamoio, a vanguarda, cai. Mas o resto para, congelados. O ataque morre no mesmo instante. Os gritos de guerra são substituídos por um silêncio absoluto e aterrorizado. Coara está no chão. Ele não foi atingido, mas tropeçou. Ele olha chocado para a carnice viva na frente dele e para a fumaça. Seus guerreiros, os homens mais bravos da costa, estão jogando suas armas no chão. Eles não estão fugindo, eles estão se rendendo. Não se pode lutar contra o trovão. Os homens trovão de Aira começam a recarregar. A segunda salva mataria a todos, mas Aerys põe a mão no ombro de Aira. Chega, diz ele. Você não precisa da força deles, Aira. Você precisa do número deles. Mostre que você é mais forte, mas também mais sábio. Faça deles seus irmãos, não seus escravos. Aira olha para Aerys, depois para Coara ajoelhado. Ele entende o que Aerys quer dizer. Destruir os tamoios hoje significaria lutar contra seus filhos amanhã, mas absorvê-los, isso criaria uma nação. Aira abaixa a mão. Ele caminha sozinho pela fumaça. Aira para na frente de Coara e joga sua própria clava de ferro no chão, entre eles. Um gesto de paz. Ele oferece a mão ao seu inimigo caído. Coara olha para a mão, depois para Aira, e vê não um demônio, mas um líder. A guerra acabou. A unificação começou. Ano 1490. 25 anos se passaram desde a Guerra do Trovão e a unificação dos tamoios. A Guanabara é irreconhecível. A velha aldeia de Aira agora é Guanabara Kai, a Grande Baía, uma cidade-fortaleza de madeira e pedra. Após a guerra, Aerys Tarn mudou seu foco. Se a primeira dádiva foi o trovão, o mosquete, a segunda foi o crescimento, a ferramenta. Machados de ferro, serras, pregos, arados. Pela primeira vez, os tupi podiam dominar a floresta sem destruí-la. A unificação com os tamoios, supervisionada por um Coara agora leal, deu a Aira a mão de obra. As ferramentas de Aerys deram a eles eficiência. Eles não estavam mais apenas sobrevivendo, estavam construindo. E a nova geração? Eles nasceram com o cheiro de enxofre e o som da forja. E o mais promissor deles era Itapanu, o neto de Aira, o herdeiro. Aerys Tarn, agora um ancião reverenciado, ensinou 2 lições a Itapanu: como fazer aço e por que ele deve fazê-lo. Ele mostrou ao jovem tupi os arquivos de seu tablet danificado, a profecia. Aerys disse a ele: eles virão do leste, Itapanu. Eles têm fome de ouro e desprezo por sua alma. Eles virão com trovões flutuantes e cruzes de madeira. Eles não virão para negociar, eles virão para destruir. Minha chegada quebrou o futuro, mas a maré ainda está vindo. Mas Itapanu tinha outro professor, seu avô, Aira.
Enquanto Ares lhe deu o futuro, Aira lhe deu o passado. Ares ensinou como lutar. Aira ensinou por que lutar. Pela terra, pelo povo, pelos ancestrais. Naquele mesmo ano, 1490, Aira, o Morubixaba, que uniu dois povos e abraçou o futuro, sentiu que seu tempo havia acabado. Ele chamou seu conselho. Aira tirou o seu tembetá de pedra verde, o símbolo do poder, e o entregou não a um general, mas ao seu neto de 15 anos. Ele não disse nada. Ele não precisava. Itapanu, agora Morubixaba de Pindorama, assumiu o comando. Seu primeiro ato não foi de luto, mas de preparação. A profecia de Ares era sua única diretriz. Eles não iam apenas esperar, eles estariam prontos. 1490, 10 anos antes da chegada de Cabral. 10 anos para transformar uma tribo unificada em uma nação capaz de enfrentar a Europa. O jogo estava armado, e dessa vez, Pindorama estava pronta para jogar. Ano 1500. 10 anos se passaram desde a ascensão de Itapanu. 10 anos de preparação febril. Guanabara cai. Não é mais uma aldeia fortificada. É a capital de Pindorama, a nação tupi unificada. E em uma manhã de abril, a profecia de Ares Thorn se cumpre. Eles chegaram. Itapanu, agora um Morubixaba de 25 anos, sobe a torre. Ele não sente medo. Ele sente o peso de seu avô, Aira, e a fúria fria de seu mentor, Ares. Ao seu lado estão os conselheiros, o velho Coara, general dos Tamoios, e o ancião Ares Thorn, agora com 80 anos. Na praia, os portugueses desembarcam. É Pedro Álvares Cabral. Ele está confiante. Ele vê a terra, vê os nativos se reunindo. Ele espera encontrar gente boa e de bocejante inocência, como Colombo descreveu. Ele está pronto para reivindicar a terra de Vera Cruz para o rei de Portugal. Cabral, confuso com o metal e a disciplina, ordena a seus homens que fiquem parados. Ele envia um de seus capitães, Nicolau Coelho, com o intérprete para fazer contato. Mas Itapanu não espera. Ele não quer que os portugueses cheguem perto de suas muralhas. Ele se vira para Coara. Coara, o velho general Tamoio, agora com 80 anos, mas ainda imponente, sorri. Ele levanta um estandarte de penas. É o sinal para o Tupã-Açu, o canhão de bronze posicionado na torre de vigia, escondido pela vegetação. Não é um tiro na praia, é um tiro de aviso. Itapanu ordena um tiro no mar, na água, a 50 metros da nau capitã de Cabral. O canhão dispara. O som é um rugido colossal, maior que qualquer trovão que os portugueses já ouviram de um navio. A bala de canhão de ferro atinge a água, enviando uma coluna de água e espuma do tamanho de um mastro. Na praia, Cabral e seus homens congelam. O padre larga a cruz na areia. Eles olham para trás, para a explosão de água, e depois para a torre de vigia, de onde saiu fumaça. Eles não estão enfrentando selvagens, eles estão enfrentando uma fortaleza. Itapanu dá a segunda ordem. A profecia de Ares o ensinou sobre o choque e pavor. Ele grita o comando Tupantini, trovão. Desta vez, os 100 mosqueteiros, homens trovão, posicionados nas muralhas da eco-fortaleza, disparam, não contra os homens, mas uma salva para o céu. 100 mosquetes de uma vez. Para os portugueses na praia, o mundo acabou. Primeiro o canhão, agora o som de 100 trovões respondendo da floresta. Os soldados portugueses se jogam na areia, tapando os ouvidos. Eles gritam por misericórdia! Eles não têm para onde correr. A floresta tem trovões e o mar tem canhões. Então, o silêncio. A fumaça se dissipa. Da fortaleza, 3 figuras descem sozinhas para a praia. Itapanu, o rei guerreiro, Ares Thorn, o conselheiro fantasma,
E, para surpresa de Cabral, um tupi carregando uma bandeira branca, um símbolo que Ares o ensinou que os europeus entenderiam. Cabral olha para Ares, um homem branco, velho, vestido como um selvagem, mas com calças estranhas. Ele não entende nada. Ares Forn se adianta. Ele não fala tupi, ele não fala português. Ele fala a linguagem universal que ele sabe que a nobreza portuguesa entende: latim. Ares, o historiador, o fantasma, o arquiteto dessa nova realidade, olha para Cabral e, em nome do Murubixaba e Tapanô, ele não declara guerra. Ele convida o capitão português para uma negociação. O ano é 1500 e o Brasil não será descoberto. Ele será reconhecido.